no coração do Mediterrâneo, um arquipélago de pequenas ilhas guarda uma história rica e milenar. Espelho do próprio mar que o cerca, essa nação testemunhou a ascensão e queda de civilizações, servindo como elo crucial entre dois continentes. Fenícios, cartagineses, romanos, vândalos, árabes, sicilianos, uma ordem militar religiosa e os britânicos, todos deixaram sua marca nesta terra. Hoje, ergue-se como uma nação próspera e, finalmente, independente. Esta é a fortaleza da ilha. Esta é Malta. Malta, oficialmente República de Malta, é um arquipélago composto por 7 ilhas, sendo as 3 principais, Malta, Gozo e Comino, habitadas por aproximadamente 447 mil pessoas. Localizado no mar Mediterrâneo Central, entre a Sicília e a costa norte da África, este paraíso ensolarado desfruta de um clima agradável durante todo o ano, atraindo visitantes de todo o mundo. A origem do nome Malta permanece incerta, com 2 teorias principais em disputa. A mais popular sugere que o nome deriva da palavra grega meli, que significa mel. Essa hipótese se baseia na antiga reputação da ilha por sua produção de mel de alta qualidade. Uma explicação alternativa aponta para a palavra fenícia Maleth, que significa porto ou refúgio, possivelmente uma referência aos numerosos portos naturais da ilha. A história de Malta é tão antiga quanto a de qualquer outra nação europeia, com vestígios de civilizações que datam de 5.200 anos antes de Cristo. Evidências arqueológicas, como os megálitos de Gantija e Tarxien, comprovam a engenhosidade e as crenças dos primeiros habitantes da ilha. Um dos vestígios mais curiosos da pré-história maltesa são as extensas séries de sulcos gravados no calcário, possivelmente por carroças, no local conhecido como Clapham Junction, uma referência à movimentada estação ferroviária de Londres. Por volta do ano 700 a.C., comerciantes fenícios colonizaram as ilhas, utilizando-as como entreposto em suas rotas comerciais que ligavam o Mediterrâneo Oriental ao Ocidente. Após a queda da Fenícia para Alexandre o Grande, no ano 332 a.C., as ilhas passaram para o controle de Cartago, antiga colônia fenícia. As guerras púnicas entre Cartago e Roma culminaram na conquista romana das ilhas. Sob o domínio romano, Malta floresceu como município, desfrutando de relativa autonomia por 6 séculos. Com o declínio do Império Romano do Ocidente no século V d.C., o país enfrentou sucessivas ocupações por vândalos, ostrogodos e bizantinos. Em 870, a ilha caiu sob o domínio árabe, permanecendo sob seu controle por mais de 200 anos. Nos 5 séculos seguintes, Malta passou pacificamente por diferentes dinastias europeias, especialmente as da Península Ibérica, tornando-se completamente cristã e ocidentalizada. Um capítulo crucial na história de Malta se iniciou em 1530, quando o Sacro Imperador Romano Carlos V concedeu às ilhas a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários. Estes cavaleiros, uma ordem militar religiosa, haviam sido expulsos da ilha grega de Rhodes pelos otomanos alguns anos antes. Em 1565, Malta foi sitiada por 40.000 otomanos, mas sob a liderança do grão-mestre Jean Parisot de Valette e com a ajuda da Espanha e da Sicília, o cerco foi repelido, mesmo em desvantagem numérica de mais de 4-1. Após isso, as fortificações da ilha foram reforçadas, especialmente em torno do porto interior, e uma nova cidade foi construída em homenagem ao grão-mestre, que se tornaria a capital de Malta. A construção de Valetta foi apenas um dos muitos projetos arquitetônicos grandiosos que os cavaleiros empreenderam durante seu governo, moldando o caráter único da ilha. Eles governariam Malta por quase 3 séculos, tornando-se conhecidos como os Cavaleiros de Malta. Seu reinado chegou ao fim, assim como muitas mudanças na Europa, com as guerras napoleônicas no final do século XVIII. As posses da ordem militar religiosa na França foram confiscadas na Revolução Francesa de 1789, e quando Napoleão Bonaparte chegou em 1798, os cavaleiros se renderam sem lutar. Apenas 2 anos depois, as forças de ocupação francesas foram expulsas por um levante local com a ajuda da Grã-Bretanha. Um tratado internacional 2 anos depois teria devolvido as ilhas aos cavaleiros, mas a população local protestou.
os cavaleiros nunca se integraram verdadeiramente à sociedade maltesa, e nos últimos séculos tornaram-se impopulares. Em vez disso, os malteses solicitaram proteção aos britânicos, sob a condição de que não pudessem ceder as ilhas a nenhuma outra potência e que, eventualmente, as devolvessem aos habitantes locais. Nos últimos anos das guerras napoleônicas, Malta foi transferida para o Império Britânico como colônia, conforme estabelecido no Tratado de Paris de 1814. A localização estratégica de Malta no Mediterrâneo atendia perfeitamente aos interesses britânicos, tornando-se uma estação de reabastecimento crucial para navios que cruzavam o Canal de Suez a partir de 1869, a caminho da Índia Britânica. Ao longo de 150 anos de domínio britânico, as relações entre britânicos e malteses foram marcadas por ambiguidade. A autonomia concedida em 1921 foi revogada em 1933, devido a agitações locais contra a imposição da língua inglesa, entre outras questões. Foi durante a Segunda Guerra Mundial que Malta talvez tenha vivido seu momento mais glorioso. Cercada pelas potências do eixo, Alemanha e Itália, a ilha resistiu a implacáveis bombardeios aéreos durante a guerra. Um dos incidentes mais famosos ocorreu em 9 de abril de 1942, quando a cúpula da Rotunda de Mosta foi atingida por uma bomba alemã que não detonou. No momento, 300 pessoas estavam na igreja esperando a missa da noite. Ninguém se feriu, e os moradores viram o evento como um milagre. Em reconhecimento à bravura do povo de Malta durante esse período, a ilha recebeu a George Cross, a mais alta condecoração civil do Império Britânico, normalmente concedida apenas a atos individuais de bravura. Os malteses usam este prêmio com orgulho em sua bandeira e brasão até hoje. A Grã-Bretanha finalmente honrou os termos de seu protetorado com o povo maltês em 1964, concedendo a independência às ilhas. Em 1987, uma cláusula de neutralidade foi incluída na Constituição, garantindo o não alinhamento geopolítico. Desde a independência, o país se consolidou como uma nação democrática e próspera. A ilha se integrou à União Europeia em 2004, impulsionando ainda mais seu desenvolvimento econômico e cultural. O país possui duas línguas oficiais, o inglês e o maltês. O maltês, uma língua singular de origem semítica, é uma mistura do siciliano medieval e do árabe. É a única língua semítica a utilizar o alfabeto latino e a única língua semítica oficial na União Europeia. Além disso, o país se destaca como um dos mais religiosos da Europa, o que não é surpreendente considerando seu passado sob o domínio de uma ordem militar religiosa. 4 em cada 5 malteses são católicos romanos, religião que também é a oficial do país. A Ilha de Malta é um tesouro cultural, com uma rica história impressa em sua arquitetura e paisagens. A arquitetura neoclássica e barroca, um legado do apogeu artístico sob o domínio dos cavaleiros nos séculos XVII e XVIII, é a face mais visível da cultura maltesa, com o coração de Valletta sendo patrimônio mundial da Unesco. No outro extremo da história, os templos neolíticos e a necrópole conhecida como Hipogeu de Hal Saflieni, datando de 3.000 anos antes de Cristo, representam os outros 2 patrimônios mundiais de Malta. A beleza singular e sua arquitetura icônica a transformaram em um palco cobiçado para produções cinematográficas e televisivas de renome internacional. Game of Thrones, Gladiador, Troia, O Conde de Monte Cristo, Guerra Mundial Z, O Código da Vinci e Capitão Phillips são apenas alguns dos títulos que eternizaram as paisagens maltesas nas telonas. Valletta, a capital, é uma cidade que pulsa cultura a cada passo. Não por acaso, foi nomeada Capital Europeia da Cultura em 2018, um título que destaca seu papel fundamental no cenário artístico e histórico do continente. Desde então, Valletta se tornou um palco vibrante de eventos culturais, que vão desde seminários interativos até grandiosas óperas. Caminhar pelas ruas de Valletta é como desvendar as páginas de um livro de história, onde cada edifício, cada igreja e cada fortificação sussurram contos de bravura, fé e glória. A Igreja de São João, uma obra-prima do Barroco, e o Palácio do Grão-Mestre, antiga residência dos líderes da Ordem de Malta, são apenas alguns dos tesouros que aguardam os visitantes. Para quem não conhece, Valletta ostenta o título de primeira cidade planejada de toda a Europa. Seu projeto, idealizado pela Ordem de São João de Jerusalém, teve início em 1565.
Em um feito impressionante, a construção de Valletta foi concluída em apenas 15 anos, tornando-a também detentora do recorde de uma das cidades de crescimento mais rápido do mundo. Além disso, a cidade oferece um espetáculo de beleza singular ao entardecer, quando banhada pela luz dourada do pôr do sol. O clima mediterrâneo de Malta, com verões quentes e secos e invernos amenos e úmidos, proporciona mais de 3.000 horas de sol por ano, tornando-a um dos lugares mais ensolarados da Europa. A economia do país é um reflexo de sua história, adaptando-se aos caprichos dos diferentes governos que a administraram. Durante mais de um século como colônia britânica, a economia maltesa se baseava no comércio marítimo e na presença militar britânica. No entanto, a retirada britânica nas décadas de 50 e 60 impulsionou uma drástica diversificação econômica. Atualmente, cerca de metade da economia maltesa está concentrada no setor de serviços, com destaque para os setores bancário e de software. A ilha, com sua abundante arquitetura militar e religiosa, praias e litoral acidentado, em combinação com o clima ensolarado, se tornou um destino turístico popular, recebendo até 3 milhões de visitantes por ano. Apesar de sua pequena dimensão, sua economia também se destaca em outros setores. Agricultura, pesca e indústria manufatureira completam o panorama econômico, com a última demonstrando uma surpreendente diversificação, incluindo a produção de peças de aeronaves, semicondutores e biotecnologia. A lira maltesa, antiga moeda nacional, foi substituída pelo euro em 2008, consolidando a integração de Malta na economia global. O país apresenta um alto índice de desenvolvimento, proporcionando à sua população, majoritariamente concentrada em áreas urbanas, uma qualidade de vida acima da média. As cidades contam com infraestrutura urbana completa, incluindo redes de água potável, esgoto e energia elétrica que atendem a todos os habitantes. A energia elétrica consumida em Malta é proveniente de outros países da Europa, em virtude da escassez de fontes de geração interna. O abastecimento de água também depende de fontes externas, já que o país não possui rios perenes. Os aquíferos fornecem grande parte da água utilizada para fins domésticos e industriais, sendo complementados pelo processo de dessalinização da água do mar. Diferentemente de outros países europeus, Malta não possui ferrovias. As rodovias são o principal meio de transporte para deslocamentos internos. Embora não façam mais parte do Reino Unido, os malteses mantêm viva a tradição de dirigir no lado esquerdo das ruas, como seus antigos colonizadores. A culinária maltesa é uma sinfonia de sabores, uma deliciosa fusão de influências mediterrâneas com a gastronomia italiana. O resultado são pratos autênticos e saborosos, que vão desde as famosas massas e pizzas até especialidades locais que desafiam o paladar e a imaginação. O prato mais icônico de Malta é o pastissi, uma massa folheada crocante recheada com ricota, queijo ou ervilhas. Servido em padarias e cafés por todo o país, o pastissi é a escolha perfeita para um lanche rápido. Outra iguaria imperdível é o fitira, um pão achatado que se transforma em um sanduíche aberto recheado com ingredientes frescos como tomate, atum, azeitonas e cebola. É a opção ideal para um almoço leve e saboroso à beira-mar, com um toque de frescor e tradição. Uma viagem a Malta é uma jornada pelos sabores do Mediterrâneo, uma experiência única que combina a tradição com a modernidade. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.